bom dia com todos. Vamos a começar nossa atividade dessa semana. Como corresponde, né? Essa semana a gente vai trabalhar sobre implicação lógica, né? Então, para a gente entender essa parte aqui, devemos considerar já como conhecido, né, aquela parte inicial do cálculo da lógica, dos valores lógicos, né? Sempre temos que ter em presente essa parte de conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, né? Pelo menos esses quatro principais, né? Mas, obviamente, na disjunção são duas, né? Essas, você tem que ter as principais características delas sempre em mente, sempre lembrar, né? Porque graças a isso você vai conseguir entender primeira essa primeira parte, que é a implicação lógica. Depois vamos ver um novo conceito na semana que vem, mas dessa vez somente vamos falar sobre implicação lógica, né? Às vezes a gente confunde isso de aqui como condicional, mas no decorrer da aula a gente vai conseguir distinguir isso. Beleza, aqui temos a definição, né, de implicação lógica, né? Dada as proposições compostas, aqui, vejam só, né? Aqui é proposição composta, né? Não é apenas simples. Simples poderia ser, mas aqui é composta, né? P e Q. Dizemos que P implica que, e denotamos simbolicamente por essa seta aqui, que tem duas linhas, né? Em comparação com a condicional, tá? Aqui são duas linhas para representar implicação lógica, tá? E como devemos entender isso de aqui, né? Principalmente devemos entender que se Q possuir valor lógico V, sempre que P possuir valor lógico V. Ou seja, né? Ou seja, devemos entender dessa forma aqui, né? Aqui nossa implicação lógica, P, então, que, ou P implica que, né, nesse caso, então devemos entender assim, se P é verdadeiro, isso implica, né, que é verdadeiro também, tá? Nesse sentido, a gente deve entender aquela definição. Beleza. Como aqui, no lugar de P, a gente pode colocar um monte de proposições compostas, né? Distintas proposições compostas, no lugar de que também distintas proposições compostas, né? A gente pode substituir. Isso gera muitos exemplos, né? Muitas aplicações, tá? Entre essas aplicações, os mais comuns que aparecem, estamos mostrando aqui no exemplo, tá? E vamos a entender cada um desses exemplos aqui. O primeiro é o modus ponens, tá? Primeiro, o modus ponens. A estrutura, né, desse modus ponens é desse jeito, onde essa parte aqui, que seria a premissa, né? Essa parte aqui seria o P maiúscula. Toda essa parte aqui, né? E apenas essa parte aqui seria o Q, né? Seria uma proposição simples. Tá? E esse tipo de implicação a gente chama de modus ponens. Temos também modus tollens, né? Que também tem essa estrutura aqui, onde P é essa parte aqui, e o Q é essa parte aqui, que seria a negação do P simples, né? Tá? Então, como é que a gente distingue? Vejamos aqui. Modus ponens é um princípio da inferência lógica, tá? E esse princípio é justamente se temos uma proposição condicional, P, então Q, e sabemos que P é verdadeiro, então podemos concluir que Q também é verdadeiro. Então, aqui a gente tem em forma simbólica, né, o modus ponens. Então, dizemos aqui,
Como é uma implicação, devemos considerar essa parte verdadeira, essa parte como verdadeiro. E devemos concluir, né, que essa parte deve ser verdadeira. Será que isso é verdade, né? Então, vamos analisar, né? Para que essa primeira parte aqui seja verdadeira, né? Como aqui é uma conjunção, já seja essa parte, né? Essa proporção aqui ou essa proporção tem que ser verdadeira, né? Então, aqui podemos dizer P é verdadeiro, né? E também P, então, Q também tem que ser verdadeiro. Ambos têm que ser verdadeiros, né? Uma conjunção. Beleza. Só que a gente sabe, como P é verdadeiro, aqui podemos colocar aqui P é verdadeiro. Então, que corresponde aqui? Para quê? Para que essa condicional seja verdadeira. A única opção que temos que seja verdadeiro. Porque se ela for falso, a condicional seria falso, tá? Então, a única possibilidade que temos é que seja verdadeiro, tá? Então, aqui a gente tem uma implicação lógica, onde essa primeira parte foi verdadeiro, então a segunda parte também é verdadeira, tá? Então, podemos entender desse jeito. Agora, uma pergunta natural que pode surgir é: a gente pode construir uma tabela verdade para essa implicação? A gente, porque por que a gente está usando quase o mesmo símbolo, né, da condicional com a implicação? Então, podemos construir uma tabela verdade simplesmente considerando, né, essa implicação como a condicional. O que aconteceria, né? Vamos fazer essa conta. Como a gente tem duas proporções simples, né, P e Q, né, como podemos ver aqui, P e Q, tá? Então, montamos essa tabela, temos que distinguir quem que seria o conectivo dominante. Como aqui tem parêntese e aqui tem parêntese, né, que está agrupando toda essa parte das proposições, o único que pode ser candidato, né, para o conectivo dominante seria essa implicação, que seria a implicação mesmo, justamente, né, essa condicional, tá? Então, devemos terminar, né, nessa coluna, mas temos que fazer as outras contas, primeiramente, né? Olhemos para esse parêntese aqui. Nesse parêntese, dentro, tem uma conjunção. Do lado direito da conjunção, tem outro parêntese com uma condicional que poderíamos calcular primeiro, né? Então, vamos calcular essa coluna primeiro, né? Então, aí temos P, então, Q. Para P, então, Q, devemos olhar verdade, então, verdade, sabemos que isso é verdade. Verdade, falso, isso tem que ser falso. Falso, verdade, isso é verdade, né? E falso, falso, né? Falso, então, falso, isso é verdade também. Nessa coluna aqui, vou copiar os valores de P, tá? Para a gente acompanhar aqui. Seria verdade, verdade, falso, falso. E agora, vamos com a conjunção, né? Porque aqui tem um parêntese, né? A conjunção, a resposta deve estar nessa coluna. Então, vamos colocar aqui. Seria verdade e verdade, né? Isso é verdade. Aqui, falso e verdade, isso é falso. Verdade e falso, isso é falso também. Verdade e falso também é falso, né? E essa coluna aqui seria a coluna resposta, né, de todo esse parêntese. E com essa condicional, a gente tem que operar
essa coluna, né? Então, seria essa coluna também de cor verde. A coluna do quê? Vou copiar também, tá? Nos valores de quê? Seria verdade, falso, verdade e falso, né? Então, na coluna amarelo, né? Teríamos que colocar o resultado da coluna verde aqui e essa coluna verde. Então, seria verdade, então, verdade. Isso é verdade, né? Falso, então, falso. Isso também é verdade. Falso, então, verdade. Isso também é verdade. E falso, então, falso. Isso é verdade. A gente consegue aqui, né, que a tabela verdade dessa proposição aí é uma tautologia, né? É uma tautologia. Beleza, né? Interessante, né? Que seja uma tautologia essa tabela verdade, né? Essa consideração aí. Agora, vamos passar para outro exemplo. Essa resposta vou colocar mais para frente. Modus tollens, né? O que diz o modus tollens, né? É um princípio de inferência lógica, né? Que diz, dada uma proposição condicional, P implica que, se sabemos que Q é falso, então podemos concluir que P também é falso. Como é que a gente entende isso, né? Temos aqui simbolicamente, né, o modus tollens, e vamos lembrar, né, da definição de implicação lógica. A implicação lógica diz, eu vou considerar essa parte como verdadeiro, né? E o que implica isso daqui tem que ser verdadeiro também, né? Temos que, analisando aqui cada uma das proposições simples componente, devemos chegar a mostrar que isso daqui é verdadeiro também, né? Para que seja uma implicação lógica. Beleza, vamos lá. Se aqui é verdadeiro, né? Então, essa condicional aqui tem que ser verdadeiro e essa negação do que tem que ser verdadeira, né? Então, primeiro vamos colocar a negação do que é verdadeiro. Se a negação do que é verdadeiro, então podemos dizer que é falso, tá? Que é falso. Aqui também podemos dizer que P, então, que é verdadeiro, né? Então, sabemos né, que é falso aí. Ou seja, aqui que é falso. Para que essa condicional seja verdadeiro, considerando que é falso, P tem que ser, né? A única possibilidade para P é que ela seja falso também. Porque se P for verdadeiro, essa condicional vai ser falso. Tá? Então, justamente com isso, né? Como P é falso, aqui, se a gente nega P, vamos ter verdadeiro, né? Vamos ter como verdadeiro. Então, veja só, temos essa parte verdadeiro, concluímos também aqui, né? Implicando verdadeiro. É uma implicação lógica, né? É uma implicação lógica. Então, é justamente porque que é falso aqui, considerando todo esse B, é que no texto, né, que é falso. E aqui concluímos que P também é falso, né? P também é falso, certo? Então, nesse sentido, vocês devem entender essa expressão aqui do modus tollens, tá? E aqui a gente faz a mesma pergunta, né? Como fica a tabela verdade? Possível a gente construir? Sim, vamos considerar a implicação como condicional e construir uma tabela verdade. E verificar o que acontece, né? Já tenho aqui as duas proposições simples componente, P e Q, com os valores lógicos aí. Podemos identificar rapidamente, né, quem que seria o conectivo dominante. Temos aqui, né? Esse seria o conectivo dominante.
os parênteses nos indicam que devemos resolver primeiro essa condicional, tá? Devemos resolver primeiro essa condicional. Essa condicional P, então B, então V seria verdadeiro, né? V, então F, nesse caso é falso, né? F. Falso, então verdadeiro, vai dar verdadeiro, né? E falso, então falso, também dá verdadeiro. Justamente a tabela, né? A tabela da condicional. Tá. Nessa outra coluna, tá? Devemos negar que, tá? Se a gente nega que, aqui verdadeiro, vai dar falso, a negação. Aqui falso, a negação vai dar verdadeiro, e assim, né? Aqui falso, e aqui a negação desse falso é verdadeiro. Pronto. Uma vez que temos a solução dessas duas colunas, né? Temos que resolver, né? Essa conjunção aqui. Temos que resolver essa coluna, usando essas outras duas colunas, né? Então, aqui seria verdadeiro e falso. Isso é falso, certo? Falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro e falso. Também é falso. Falso, verdadeiro e falso. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. É verdadeiro, né? É a única vez que é verdadeiro essa conjunção. Agora terminamos todo desse parêntese, temos que fazer as contas aqui desse outro lado, aqui, né? Aqui temos que negar P, né? Se a gente nega P, aqui vamos ter F, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Estamos negando P. Então, por fim, né, vamos calcular a coluna dominante com esses dois resultados aqui em verde, tá? Então, ficaria falso, então falso. Isso vai dar verdadeiro. Falso, então falso. Verdadeiro, né? Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. E de novo, né? De novo, a gente obteve uma tautologia. Então, a gente se pergunta, né? Será que isso acontece em todas as implicações lógicas? Conseguimos, né? Essa tautologia. Então, como resposta a essa pergunta, vem esse teorema, né? Esse teorema justamente diz que, dadas proposições compostas, né, P e Q, dizemos que P implica que, né, implicação lógica é que, se, somente se, P condicional que é uma tautologia, né? Então, veja que para construir a tautologia, né, e construir, portanto, a tabela verdade, a gente usa a condicional. Não estamos usando essa implicação, né? Implicação não tem tabela, tá? Por isso que, no exemplo, né, eu não estou usando a implicação, eu estou usando a condicional, tá? Então, aqui temos um esboço por cima, né, da demonstração. Uma demonstração que tem se, somente se, já vou adiantando, né, aqui, tem que ser demonstrado em dois sentidos, né? Se, somente se, lembrem-se que se, somente se, a bicondicional é um símbolo que aponta para ambos os lados, né? Então, você usa duas condicionais, né? Uma num sentido, né? E a outra em outro sentido para fazer essa demonstração. Então, primeiro, a gente tem que demonstrar, assumir como verdadeiro esse P implica que, né, que seria uma implicação lógica, e com isso mostrar, né, como um então, que
P condicional Q é uma tautologia. E depois de fazer isso, você tem que demonstrar o contrário, ou seja, você assume como verdadeiro P implica que é uma tautologia e tem que mostrar que P é uma implicação lógica com Q, tá? Tem que mostrar, fazer duas demonstrações na verdade, né? Tá? Então, essa parte aqui é a primeira demonstração e diz, né? P implica que, seria a implicação lógica que. Então, a gente assume, né, que possui valor verdade sempre que P possui valor lógico verdade, né? Então, a gente está assumindo que P é verdadeiro e, então, Q também é verdadeiro. Depois, com isso, a gente consegue perceber que P e Q, né, não podem ter valores ao mesmo tempo, verdade e falso, que justamente nessa parte que a condicional é falso, né? Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, portanto, tem que ser uma tautologia, não tem outro jeito. E outra coisa, né? Aqui a gente não está fazendo diretamente a tabela verdade de P, que P implica que estamos fazendo a tabela verdade de P condicional que, só que P e Q são proposições compostas, né? Lá dentro tem um monte de proposições simples. E a recíproca, né, que seria o contrário, assumindo P condicional que como uma tautologia, né? Assumindo isso, aí a gente tem que mostrar que P implica que é uma implicação lógica, né? E aqui também é o mesmo argumento, né? Como o P em que não pode pegar verdade e falso, né? Porque é uma tautologia e a tautologia todo tem que ser verdade, em nenhum momento vai ser falso, tá? Então, então obviamente P implica que, né? É uma implicação lógica, né? E assim como estava falando aqui anteriormente, né? Não devemos confundir, né? Esses dois símbolos, né? Esse daqui é o condicional, tá? Esse daqui tem condicional, esse daí tem tabela verdade, né? Esse daqui pode ser falso, mas esse daqui, a implicação lógica, se você levar como considerar como condicional, ela tem que ser tautologia, mas não é diretamente ele que tem que ser tautologia, né? Porque a gente diz que ela não tem tabela verdade, né? Diretamente. Você não vai conseguir fazer isso, né? Temos um exemplo aqui, essa proposição, P implica P, né? P implica P. A gente pode fazer uma tabela aqui, né? Os valores de P podem ser verdade e falso. Então, aqui copio verdade e falso, aqui copio verdade e falso. E essa coluna aqui seria a dominante, né? E essa dominante vai ser P, né? Então, P seria verdade, então verdade, vai me dar verdade. Falso, então falso, vai me dar verdade, né? Isso daqui é uma tautologia. Como isso daqui é uma tautologia, eu posso dizer que P implica P, né? É uma implicação lógica, né? É implicação lógica. Mas isso a gente não pode dizer para esse caso aqui. Isso daqui não é uma implicação lógica. Por quê? Né? Voltando aqui, opa, ou é primeiro, né? Vamos aqui colocar P ou Q, condicional, P e Q, né? Esse é o exemplo, tá? Esse é o exemplo aqui. Esse exemplo aqui não pode ser considerado uma implicação lógica. Por quê? Né? Vamos construir a tabela aqui. Aqui colocamos verdade, falso, verdade, falso. Aqui, verdade, verdade, falso, falso. Beleza. Quem que seria o conectivo dominante? Olhando os parênteses, esse seria o dominante. Então, primeiro, devo fazer as contas aqui, né? E depois aqui, né? Então, vamos fazer as contas aqui nessa primeira, né? P ou Q, né? P ou Q. Nesse caso, se pelo menos
uma das proposições é verdadeiro, a ambos, a disjunção vai ser verdadeira, né? Então, aqui, verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro também. Falso ou falso, vai ser falso, né? Nesse outro lado aqui, é uma conjunção, né? Então, ficaria verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso, aqui vai dar falso. Falso, verdadeiro, falso. E falso, falso, também falso, né? Portanto, aqui, nessa coluna, a gente calcula, né? Verdadeiro, então verdadeiro. Vai dar verdadeiro, né? Verdadeiro, então falso. Nesse caso é falso. Verdadeiro ou falso. Nesse caso é falso. Falso, então falso. Verdadeiro. Isso daqui é uma contingência, né? Não é uma tautologia. Como não é uma tautologia, a gente, pelo teorema, né? Pelo teorema, estamos vendo que isso não procede, né? Não é uma implicação lógica. Ou seja, quando você disser que essa primeira parte é verdadeira, essa segunda parte não garante que seja verdadeira, né? Ela pode ser falso também, tá? É isso que a gente concluiu esse teorema, né? Nesse sentido que a gente usa esse teorema. Agora temos aqui algumas definições, né, para ter um certo nome aqui. Todas estão baseadas em condicional, né? P, então que. Primeiro, vamos chamar a proposição que, então P, de proposição recíproca, né? Recíproca de quê? De P, então que. Vamos chamar de proposição, a proposição no que, então, no P, de proposição contra-recíproca. Aqui temos contra-recíproca, né? E aqui temos a proposição contrária, a proposição contrária. A tabela verdade de cada uma dessas. Será que são implicações, né? Ou seja, se você considerar P, então que, isso implica que, então P, né? Isso é uma boa pergunta, né? Ou você pode dizer P, então que, isso implica no que, então no P, né? Isso você responde justamente fazendo a tabela verdade, né? E tem que sair uma tautologia daí. Aqui também, né? Aqui, né? P, então, que, isso implica no P, então, no que, tá? Esse é um bom exercício, né? Vamos a fazer essas contas que estava mencionando lá atrás, sobre essas definições aqui que temos, né? Vamos pegar uma condicional, né? P, então, que, e vamos definir aqui novas proposições, né? Justamente usando essa condicional anterior. Nesse caso, temos a proposição recíproca, que seria que, então, P, né? Simplesmente estamos trocando, né? De posição aqui as proposições simples. Então, vamos verificar se realmente essa proposição recíproca, né? Ela é uma implicação, né? Ou seja, dado P, então que, então P, né? Vamos a verificar isso, se aqui conseguimos uma tautologia, né? Então, a coluna dominante, facilmente podemos perceber que essa coluna, né? Então, aqui devemos calcular aqui tudo que está dentro do parênteses primeiro aqui, desse lado, e desse outro lado também devemos calcular tudo que está dentro do parênteses aqui, nessa coluna, tá? Primeiro, nessa coluna,
sabemos que P, então Q vai dar, primeiro para verdade, verdade, vai dar aqui verdadeiro, né? Verdadeiro, então falso, aqui vai dar falso. Falso, então verdadeiro, aqui é verdadeiro. E falso, falso, é verdadeiro também, né? Desse outro lado, aqui nessa coluna, temos que, então, P. Então, vamos ter aqui verdade, então verdade. Isso é verdade. Falso, então verdade. Isso é verdade. Verdade, então falso. Isso daqui é falso, né? Isso é falso. E aqui, falso, então falso. Isso é verdade. Tá? E agora, devemos fazer as contas aqui nessa coluna, né? Então, ficaria verdade, então verdade. Isso tem que dar verdade. Falso, então verdade. Isso é verdade. Verdade, então falso. Isso é falso. E verdade, então verdade. Isso é verdade, né? Então, esse daqui não é uma tautologia, isso daqui é uma contingência, tá? E, portanto, aqui a gente não pode ter uma implicação lógica, tá? Ou seja, essa proposição recíproca não é uma implicação, tá? Você não pode pegar isso como verdadeiro e dizer que isso também é verdadeiro, tá? No caso da proposição contrapositiva, né? No caso da proposição contrapositiva, também temos aqui P, então, Q, e esse daqui tem que ser uma condicional com no Q, então, no P, né? A contrapositiva. Vejamos isso, né? Vamos a fazer as contas. A coluna da dominante, né? Do conectivo dominante seria essa aqui, né? Porque temos aqui parêntese, né? E aqui também temos parêntese. Tá? Dentro dos parênteses, aqui devemos calcular nessa coluna e aqui devemos calcular primeiro as negações aqui, tá? As negações aqui e talvez aqui a gente calcule aqui e depois aqui, né? Opa. Vamos lá, vamos fazer primeiro as contas da negação aqui. Tá? Negação de Q, negação de Q seria negação de B, seria aqui falso, depois seria verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Então, estamos fazendo as contas aqui. Aqui, negação do P. Negação do P seria negação de V, seria falso. Negação de B também seria falso. Verdadeiro, verdadeiro. Aí, uma vez que temos essas colunas aqui, vamos calcular essa condicional aqui. Falso, então falso. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Isso é falso. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro, né? Isso por aqui. Vamos deixar isso e vamos calcular essa coluna aqui. Aqui seria verdadeiro, então verdadeiro. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Isso é falso. Falso, então verdadeiro. Isso é verdadeiro. E o último também é verdadeiro, né? Então, aqui na condicional dominante, vamos calcular justamente com as colunas em verde. Aqui ficaria verdadeiro. Então, verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso, então falso é verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. E o último também é verdadeiro. Aqui identificamos que isso daqui é uma tautologia, tá? Como temos uma tautologia, isso aqui, tá? Isso daqui é uma implicação. É uma implicação, ou seja,
se você assumir como verdadeiro essa parte, né, você vai obter como verdadeiro esse outro lado aqui, tá? Contrapositivo. E é muito usado para fazer demonstrações também, né? Às vezes, o método direto, assumindo como verdadeiro a tese, a hipótese, né? Como verdadeiro, você não consegue demonstrar facilmente, né? Então, a gente usa essa outra estratégia, né? Com essa implicação, tá? Então, aqui, repetindo, né? A contrapositiva é uma implicação, tá? Também temos, né? Essa outra proposição contrária, tá? Proposição contrária é justamente você pega essa condicional e simplesmente nega, né? Direto, sem mudar. Aqui no outro, a gente mudou, né? Aqui, o que veio para frente, né? Mudando, né? Ou negando ela, tá? Mas aqui é direto. Aqui é direto, né? Você nega P e nega Q, tá? Então, vamos fazer as contas, rapidinho aqui. Essa coluna seria a dominante. Depois, devemos negar aqui P, negar Q, e finalmente obter essas condicionais. Tá? Primeiro vamos fazer as negações, né? Negamos P, então ficaria aqui falso, falso, verdade, verdade. Aqui vamos negar Q, negando Q seria falso, verdade, falso, verdade. Certo? Então, aqui essa condicional ficaria falso, então falso, isso é verdadeiro. Falso, então verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso. Isso daqui é falso, né? E verdadeiro, verdadeiro, isso é verdadeiro, tá? E desse outro lado aqui? Desse outro lado, a gente vai ter verdade. Então, verdade, isso é verdade. Verdade, falso, isso é falso. Falso, então, verdade, aqui, isso é verdade. E, finalmente, verdade, tá? Então, aqui, coluna em verde, vamos operar e obter aqui na coluna amarela, né? Então, ficaria verdade, então, verdade, vai dar verdade. Falso, então, verdade, isso é verdade também. Verdade, então, falso, isso é falso. E aqui, verdade, então, verdade, isso é verdade. Aqui, a gente obteve uma contingência. Uma contingência, né? Então, não podemos dizer que isso daí é uma implicação lógica, né? Tá? A única implicação lógica seria essa de aqui, a proposição contrapositiva. Agora, como eu disse lá no início, né? P e Q, que a gente usou para definir a inferência lógica, eram proposições compostas, né? Então, como são proposições compostas, existe uma variedade, né, de combinações de proposições simples que geram, né, que geram essa implicação, tá? Os mais principais, os mais importantes, relevantes que tem, que existem, né, estão mostrados aí na tela. Temos aqui o chamado adição porque você consegue aumentar, né, nessa implicação, consegue aumentar uma proposição sem mudar, né, sem mudar nada aqui. Ou seja, você considera como verdadeiro P, desse lado também P ou Q vai continuar sendo verdadeiro. Aqui, se você considerar Q verdadeiro, desse outro lado também, né, essa proporção vai continuar sendo verdadeiro, porque aqui está usando disjunção, né? E disjunção, a gente sabe que
basta uma delas ser verdadeira para ser verdadeira, né? O outro não interessa, pode ser falso também, tá? Depois temos a simplificação, que seria o contrário, ou seja, você pode eliminar uma das proposições e apenas usar a outra, dependendo do problema, né? Então, aqui você assume que P e Q é verdadeiro, então ambos têm que ser verdadeiro, portanto, aqui também P vai ser verdadeiro, ou Q também pode ser verdadeiro, né? Porque aqui tem uma conjunção, tá? Modus ponens, modus tollens, também já fizemos. Aqui, silogismo disjuntivo, né? Aqui temos dois, né? A primeira está, temos aqui uma disjunção, temos uma disjunção P ou Q e no P. Se essa parte aqui for verdadeiro, como aqui temos uma conjunção, isso tem que ser verdadeiro e essa parte também tem que ser verdadeiro, né? Vamos fazer as contas aqui, né? Temos aqui a expressão e a gente diz, né? Se essa parte for verdadeira, então aqui temos uma conjunção, então no P é verdadeiro. Se no P é verdadeiro, P é falso. Agora, P ou Q também tem que ser verdadeiro, né? Tá. Mas a gente sabe que P é falso. Então, a única possibilidade para Q tem que ser verdadeiro. Então, justamente esse verdadeiro, que ser verdadeiro, faz concluir, né? Faz concluir que esse lado aqui também tem que ser verdadeiro. Então, é uma implicação, né? Você assumiu algo verdadeiro e você chega do outro lado que o resultado é verdadeiro também. A gente pode fazer essa análise, né, em todas as implicações aqui nessa tabela, que a gente consegue verificar isso. Conseguimos verificar.